Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante, que é um dos maiores vilões da alimentação, o açúcar. Então, sejam muito bem-vindas ao videocast Corpo Ideal de hoje. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal, isso é, como mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal sem neuras, sem passar fome. Eu sou a Ana Galeazzi e quero que você aproveite já para encaminhar esse vídeo para quem você sabe que sofre com dificuldades para emagrecer, principalmente dificuldade para largar os doces. Se você sabe que alguém precisa dessa informação, aproveita já para encaminhar aqui no aviãozinho, encaminha esse vídeo para ela. O problema do açúcar é exatamente esse. As pessoas acabam agindo, de uma certa forma, como um viciado com relação ao açúcar. E, então, para os colegas que dizem, tem muitos colegas que dizem que essa história de vício em açúcar é falsa, que isso é uma invenção, que na verdade não é um vício, eu respondo que não é. Na minha opinião, não é bem assim. Na minha opinião, é realmente um comportamento similar a um comportamento de um vício, sim. Basta analisar o comportamento das pessoas com relação ao açúcar, né? Uma pessoa que tem até um diabetes, por exemplo, que já desenvolveu uma doença vinculada a esse consumo, se você diz para ela largar o açúcar, a maioria, infelizmente, mesmo essas pessoas, a maioria tem muita dificuldade. E muitas pessoas que querem emagrecer também. Na verdade, elas sabem que elas precisam deixar de lado esse alimento, assim como um drogado, ou um viciado, ou uma pessoa que fuma, sabe que precisa largar aquilo, mas não consegue. Então, é muito semelhante, se a gente for pensar, o mecanismo, né? O mecanismo desse não conseguir, desse perder o controle, né? Isso acontece realmente. Acho que todo mundo conhece alguém que já viveu isso ou já viveu isso na própria pele mesmo. Então, esse é um dos principais problemas, né? Que o açúcar tem. A gente defende ele. Então, mesmo nesses casos mais extremos, né? Das pessoas terem uma doença e ainda assim não conseguir largar, mesmo já estando vivendo consequências graves do consumo, né? E querer parar e não conseguir é um dos sintomas maiores que existe de qualquer vício, né? O fato de você querer parar e você saber que você precisa para a sua saúde e não conseguir. Então, é uma coisa que é bem marcante com o açúcar também. A questão outra que eu vejo, que é similar aos viciados, que eu digo, é o fato de defender a substância. Tá? Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus residentes no hospital, que eu trabalho na geriatria, né? Então, muitas vezes vêm pacientes velhinhos que tomam tranquilizantes, infelizmente, há muito tempo, porque algum médico, em algum momento, receitou um remédio para dormir, um tranquilizante, enfim, alguns tomam isso há 30 anos, e eles chegam no hospital, e esses remédios, eles causam um vício, né? Eles causam uma dependência. E quando a gente argumenta com esses pacientes para dizer, olha, quem sabe a gente troca por um remédio que não cause dependência, que tenha menos efeitos colaterais, a gente escuta todo tipo de argumento do porquê que aquele remédio não pode ser tirado. A mesma coisa acontece com o açúcar. Quando eu falo que precisaria diminuir, precisaria tirar do hábito diário, as pessoas acham um exagero. As pessoas automaticamente recebem um pensamento que diz que por algum motivo aquela substância precisa ser defendida, ela precisa continuar sendo consumida. E o que eu falo para os meus residentes com relação a isso é que a pessoa não tem consciência disso. Na verdade, é a substância que está falando. Então, no caso do vício do remédio, é a substância que está se defendendo através da voz da pessoa. A mesma coisa acontece com o açúcar. E por que o açúcar é um problema no corpo, né? Por que na verdade, ele seria um problema para a saúde? Então, assim, existe um metabolismo importante do açúcar com um hormônio que é a insulina, né? Então, eu vou chamar ela aqui de hormônio I, tá? Para a gente não ficar falando insulina o tempo todo. A resistência a esse hormônio é uma das chaves, na verdade, para a síndrome metabólica que é vinculada à obesidade, pressão alta, diabetes, ganho de peso, a resistência a esse hormônio. Então, isso é extremamente importante. Mesmo pessoas que não têm diabetes, as pessoas que têm uma tendência ao sobrepeso, que têm dificuldade para emagrecer, é muito comum, assim, na maior parte é fácil de diagnosticar uma resistência a esse hormônio.
Então, é bem importante isso, e essa desregulação acontece através do consumo do açúcar. Quando a gente come açúcar, o açúcar ele é absorvido como moléculas de glicose. Existem outras moléculas também, mas principalmente glicose, que vai entrar na nossa corrente sanguínea, e a gente vai liberar esse hormônio para que esse açúcar seja absorvido pelas células e usado para a produção de energia, né? Essa que é a função do açúcar no corpo, é a produção de energia. O que acontece? Quando isso é em excesso, esse excesso vai causar a formação de gorduras, de acúmulos, de ganho, que se reflete, né, como um ganho de peso, e com o tempo, as pessoas vão se tornando resistentes, como vai tendo um estímulo constante, a liberação desse hormônio, por causa do estímulo constante da ingestão do doce, do açúcar, acaba gerando uma resistência a esse hormônio. Então, o que acontece com o tempo é que fica mais glicose disponível, circulando, para gerar mais ganho de peso, porque é energia em excesso, né, que a gente não está utilizando. E um outro problema que é muito menos conhecido e que também é muito importante, e que para mim, quando eu falo sobre isso para os meus clientes, para os meus pacientes, é um das minhas cartas na manga para motivar as pessoas com relação a uma mudança de hábito, que é um processo chamado de glicação. Então, assim, por que eu falo que isso é uma motivação a mais para as pessoas, para elas mudarem de hábito? Porque a glicação é um processo que significa que o açúcar envelhece, tá? O açúcar causa alterações no corpo que causam um envelhecimento mais acelerado. Então, é isso mesmo. Ele se liga a diversas proteínas no corpo, e essas proteínas, elas acabam perdendo a sua função através da ligação com essa molécula de açúcar. Então, quando ele se liga uma coisa que a gente vê na medicina que é super comum é a hemoglobina, que é a nossa proteína que transporta oxigênio no sangue, tá? Então, quando a gente vai controlar um paciente diabético, para saber como está o controle dele nos últimos meses, né, um controle de mais longo prazo, a gente mede a hemoglobina glicada, que é a molécula de hemoglobina que está vinculada a uma molécula de açúcar e perdeu a sua função. Então, a gente mede isso em porcentagem, a gente consegue ter uma noção se esse paciente está tendo um controle bom, né, da glicose no sangue ou não. Só que essa glicação que a gente vê na molécula de hemoglobina, ela é apenas um sinal que a gente mede e usa como parâmetro. Na verdade, essa mesma glicação acontece com quase todas as outras proteínas do corpo. Se a gente imagina que isso acontece com a hemoglobina, ou seja, um tanto por cento da hemoglobina perde a função, a molécula que transporta oxigênio, ou seja, muitos tecidos acabam recebendo um aporte de oxigênio menor. Isso é grave, isso é um dos mecanismos do porquê acontecem tantos problemas com os pacientes diabéticos, né, nos órgãos-alvo, que a gente chama na medicina, nos rins, nos olhos, nos capilares, na circulação mais periférica mesmo das extremidades. É um problema sério, e isso acontece em todas as outras proteínas do corpo. E o que acontece? Quando esse açúcar em excesso se liga às fibras de colágeno, que são as fibras que dão viço, resistência, tônus à nossa pele, colágeno e a elastina, né, são duas proteínas. Quando o açúcar se liga a essas proteínas, ele causa uma maior vulnerabilidade da pele, flacidez, rugas, uma aceleração do envelhecimento. Então, quando as pessoas não percebem tanto os danos do açúcar, por eu falar de insulina, de hormônios reguladores, que é uma coisa meio abstrata, às vezes, para a gente imaginar, essa questão do envelhecimento é uma coisa que é visível. Então, por isso que é tão importante a gente ter isso em mente, né? Porque não adianta a gente tomar suplemento de colágeno e elastina e Q10 e tomar um monte de coisa e continuar se acabando de comer doce, porque você está tentando, né, fazer a balança pesar de um lado, mas colocando um peso muito mais pesado do outro, e aí o resultado não funciona também. Então, isso é um processo bem importante de ter em mente, tá bom? E eu, na verdade, assim, eu não sou a favor de radicalismos, então eu não estou aqui falando que todo mundo precisa largar açúcar e nunca mais comer açúcar, e não é isso que eu estou falando. O fato é que a gente precisa ter um equilíbrio em tudo. Então, nada deve ser proibido, até porque a gente
ter uma flexibilidade na vida é importante, né? A gente é humano, humanos são seres sociais, né? A gente, apesar de tudo que está acontecendo no mundo agora, a gente continua sendo seres sociais e tem uma parte emocional muito importante envolvida com a nossa alimentação, né? Então, eu não digo lá, você tem que decidir largar o açúcar e nunca mais colocar açúcar na boca, porque ninguém consegue, gente, não é esse o objetivo. A questão é ter um equilíbrio. A questão é você ter um equilíbrio naquilo que você faz todos os dias. Porque daí, quando um dia você comer um doce, come uma sobremesa, você pode comer com gosto, com vontade, aproveitando aquilo, sem peso na consciência nenhum, porque faz parte do que você está fazendo como conceito geral de estilo de vida mesmo. E o açúcar, porém, eu recomendo fortemente que ele saia do seu hábito diário. Então, inicialmente, o melhor é tê-lo, pelo menos no início, até conseguir mudar esse hábito, eu recomendo tirar mesmo, né? Inicialmente por um período, tá? Uma coisa bem delimitada, não é uma coisa para sempre, é um período que você consegue dizer para você mesma, por esse período eu vou tirar o açúcar. Por quê? Porque daí você tira isso do seu hábito de todo dia. Né? E isso eu digo sempre pelo menos 3 semanas, que é o tempo que a gente precisa para desenvolver um novo hábito, né? O nosso cérebro, nossas circuitaria neuronal para desenvolver um novo hábito, porque todos os nossos hábitos, cada hábito que a gente tem um circuito no cérebro correspondente, e que quanto mais a gente faz aquele hábito todos os dias, mais aquilo se reforça. Então, a gente precisa realmente de um tempo para enfraquecer essas conexões que estão ali dentro, inclusive as conexões do comer açúcar, por exemplo, com frequência. Então, depois de um período inicial com uma redução desse hábito, aí sim você pode voltar a comer com mais equilíbrio, o que significa não consumir açúcar refinado e doce todos os dias, não comer isso no dia a dia. Tá? Esse que seria o equilíbrio, é você não ter isso como parte da sua alimentação de todos os dias. De vez em quando, e aí sim comer com prazer mesmo, aproveitar, mas sempre tendo com o açúcar, como qualquer viciado que já foi viciado deve ter com qualquer substância, sempre tendo um pé atrás. Porque se você percebe que está acontecendo um exagero e você não está mais conseguindo controlar no seu dia a dia, é importante estar atenta para olhar e perceber, opa, peraí que eu estou caindo de volta no mecanismo onde eu não queria estar, tá bom? Então, como que eu recomendo, então, superar, né, esse hábito mais danoso que é do açúcar? Primeiro, inicialmente, fazer um período sem açúcar e tirar, de preferência, o sabor doce, tudo que for adicional de doçura, por exemplo, os adoçantes, mesmo que sejam adoçantes naturais. Tá? Nesse período inicial, eu recomendo realmente evitar o sabor doce por um período. Eu estou fazendo isso agora na quaresma, né, por um desafio que eu estou fazendo com os colegas de trabalho, na verdade. Então, eu estou sem açúcar, mas eu também não estou consumindo adoçante nesse momento, né? Eu não estou consumindo xilitol, porque para mim o efeito é o mesmo. Então, seria uma sabotagem, né, da minha decisão de quaresma. Então, realmente tirar o sabor doce, a não ser o sabor doce das frutas, que tendem a ser bem menos problemáticas. Então, exceto tâmaras, por exemplo, que tem um alto teor de açúcar, mas nesse período inicial, as frutas frescas não seriam um problema. E depois que passou esse período, que você conseguiu se acostumar aí você pode substituir. Daí você pode procurar quais são os substitutos. Eu até fiz um vídeo hoje, né? Alguém deve ter visto o Reels, onde eu falei, o melhor substituto é substituir por nada. Esse é o melhor, né? Você conseguir desenvolver o gosto pelo doce que existe já nos alimentos em estado natural, sem precisar acrescentar alguma coisa. E a gente começa a perceber depois disso que a maçã, a banana, as frutas são muito doces. Quando a gente come açúcar, a gente não percebe essa doçura. As nozes, mesmo as nozes não açucaradas, a noz em estado natural, quando você mastiga, ela é doce, né? A aveia, tem muitas coisas que têm um adocicado, que por a gente ter o nosso paladar muito viciado, a gente não consegue perceber. Então, começar com essas substituições, eu recomendo os adoçantes naturais como substitutos, então, preferivelmente, os álcoois de açúcar de origem natural, que são o xilitol, né, que é da betula, da árvore,
e o eritritol, que a maioria que eu encontro aqui na Europa é feito a partir de mirtilos, então são 2 adoçantes naturais. Tem que ver como você tolera eles na parte digestiva. Algumas pessoas têm realmente flatulência, problemas de digestão, então precisa ver como que é a sua tolerância com relação a eles. No geral, se você não exagerar na quantidade, eles são bem tolerados. E a estévia seria uma outra opção, aí é uma questão de gosto também. Eu, por exemplo, não gosto do sabor da estévia, mas tem muita gente que se dá super bem com ela também. Evitar os adoçantes sintéticos, tá? Isso também existem estudos com relação à resistência à insulina, além da questão sintética mesmo, então evitar aspartame, essas coisas assim, é melhor deixar de lado. Os refrigerantes light diet não é uma boa opção. E evitar uma coisa que se recomenda cada vez mais, até nos últimos congressos de update que tiveram em diabetes, que eu participei, foi muito recomendado de evitar os doces durante a gestação. Olha só. Então, no congresso que teve na Alemanha há pouco tempo sobre atualização mesmo com relação ao manejo de diabetes, foi falado muito, né, da questão que a prevalência tem subido muito, tem se tornado um problema cada vez maior, e o vínculo que isso tem com o consumo alimentar, né? Eles recomendaram evitar durante a gestação o consumo de açúcar e evitar também para as crianças pequenas. Por quê? Porque essa circuitaria neuronal nossa, todo o nosso circuito de recompensa, todos os nossos hábitos estão sendo criados. E a gente não precisa reforçar esse tipo de circuito num ser que está com um sistema nervoso completamente fresco e em desenvolvimento. Principalmente, então, porque tem estudos que comprovam mesmo que esse tipo de tendência que a gente desenvolve ao longo da vida, muitas vezes já começou na vida intrauterina, na barriga da mãe. Então, precisa, para quem é gestante ou quer ser gestante, tomar um pouco de cuidado com isso, de ter mais atenção ainda nesse período. E para as crianças pequenas, pelo menos as crianças até 2 anos de idade, que tem um sistema nervoso pouco maduro, evitar de oferecer açúcar extra. A criança nasceu, ela nem conhece o que é, então é você que está criando nela a necessidade de doce, porque muitas mães falam, mas coitadinho porque ele não vai sentir falta de uma coisa que ele não conhece. Você está fazendo um bem para ele, que quando ele for adulto, ele não vai precisar ficar sofrendo para largar um hábito que se criou nos primeiros anos de vida. Então, na verdade, é um bem, né? Porque se você não tem essa dependência, você não sente falta. Uma pessoa que não é fumante, eu sempre uso esse exemplo do cigarro, né? Quando as pessoas me falam, mas açúcar não é vício, você é muito radical, eu uso o exemplo do cigarro. Por quê? Uma pessoa que não é fumante, se eu disser para ela, se alguém disser para mim, eu não fumo, né? Alguém me diz, Ana, você vai passar a vida toda sem fumar agora. Beleza, eu vou olhar e vou dizer, tá bom, eu não fumo, não sinto falta, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E por que então com o açúcar é diferente? Se alguém disser para você, então agora você vai passar a vida inteira sem açúcar, você consegue visualizar isso? Pensa bem. Não, né? Então, a gente tem realmente um impulso forte com relação ao açúcar, realmente como um vício, né? Porque para um fumante, você dizer para ele, você vai passar a vida inteira agora sem cigarro, é pesado. Por quê? Porque é um vício. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E outra coisa que é importante é a gente conseguir desenvolver outros mecanismos de recompensa. Por quê? Porque o açúcar, a ingestão do doce, o sabor doce está vinculado para a gente a um mecanismo de recompensa, de conforto, né? Já vem desde a infância, o leite da mãe contém galactose, que é açúcar também, é doce. Então, é aquela coisa que quando a gente está desconsolado, a gente recebe já de neném pequeno, né? Qualquer desconforto, o neném chora, ele ganha o peito da mãe, ou ele ganha a mamadeira, enfim, a gente dá o alimento como... Isso é natural, gente, eu não tô falando que isso é errado, tá? Isso é uma coisa natural, não, pelo amor de Deus, não deixe os nenéns passar fome, eu não tô falando isso. Mas é uma coisa que a gente desenvolve, então, como mecanismo nosso, né? Mais tarde na vida também, se acontece alguma coisa errada, fez a vacina, não chorou, ganhou uma balinha.
ou ganha um pirulito, se você se comportar bem, você ganha um doce, um chocolate, enfim, tem muito isso, né? E a gente cria essa associação de recompensa que não é muito legal. E exatamente, como a Manuela está falando, a gente na ansiedade exagera, acaba descontando no doce, né? A gente procura isso como forma de conforto, como forma de recompensa. Então, precisa começar a desenvolver outras formas de recompensa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E é possível, gente. Eu, por exemplo, estou fazendo agora a quaresma, eu não como muito açúcar, mas substituto de açúcar, ou às vezes no final de semana como mesmo doce, um cheesecake, sei lá, estou fazendo a quaresma agora sem, né? E estava discutindo até, porque nós somos 3 colegas, que a minha chefe, mais um outro colega que estamos fazendo a mesma desafio, né? Da quarta-feira de cinzas até a Páscoa sem açúcar de nenhum tipo. E a gente estava discutindo o quanto o nosso paladar é viciado, né? Porque a gente percebe, por exemplo, hoje quando eu como uma maçã, eu penso, nossa, mas ela é tão doce. E antes, mesmo comendo pouco açúcar, eu não tinha essa mesma percepção. Então, é bem interessante de observar. E a gente vê que é possível, né? A gente estava conversando entre nós e tá todo mundo indo bem aí, sem passar muita vontade, não. E, então, assim, o que eu gosto de dar uma resumida aqui no final, né? A substância fala. Então, o açúcar, como qualquer outra substância que cause dependência, fala. Então, não resolve dizer, eu não consigo, não é para mim, na verdade, e desistir, porque isso é a mesma coisa que uma pessoa que quer parar de fumar e pensar, mas, eu nem consigo mesmo, então deixa. Tá? Então, na verdade, tem que tomar cuidado com esses argumentos em defesa do açúcar, que são o açúcar falando, não é você que está falando. A gente não precisa acreditar em todos os pensamentos que a gente mesmo tem, porque os nossos pensamentos não são sempre verdade, viu, gente? Isso é uma máxima bem importante para a vida, a gente não precisa acreditar em tudo que a gente pensa, tá? A gente pensa muita abobrinha. Então, inclusive, essa questão do açúcar, na verdade, a substância fala por meio do nosso pensamento e a gente acredita naquilo, assim como os meus pacientes velhinhos, por exemplo, defendem o seu tranquilizante, que foi receitado em algum momento, e porque não, por algum motivo que, na verdade, a gente vê que, tipo, né, eu falo com os residentes que eles ficam meio abismados até de ver essa questão do vício, sabe? Porque eu falo, gente, a vovozinha que entrou aqui no hospital, ela não é uma junkie, entendeu? Ela não é viciada, ou não conscientemente, mas ela defende com unhas e dentes aquele tranquilizante que não pode ser removido da lista de medicação. Então, a gente vê que é a substância mesmo que tem uma autodefesa, assim, ela cria argumentos no cérebro para a gente defender e se agarrar nela, e o açúcar também faz isso. Cuidado com a TPM, né? Nós mulheres, na TPM, tem uma tendência a procurar mais doces, mais carboidratos, por vários motivos, questões hormonais, questões psicológicas. Então, a TPM é um momento delicado. Então, o que eu recomendo no momento da TPM para tentar evitar isso? Primeiro de tudo, tomar bastante água, sempre importante. Segundo, buscar esses outros mecanismos de recompensa, esses outros mecanismos de reconforto. Então, outras formas de se sentir confortável, de se sentir acolhida, de fazer o bem para você, talvez ficar um pouco mais no seu cantinho mesmo, não evitar coisas muito estressantes, né? Por exemplo, eu, quando trabalhava, que dava plantão com TPM, gente, é o fim do mundo. Então, evitar momentos de muito estresse ou de causar mais estresse no corpo naquele momento da TPM, tá bom? O que as pessoas fazem de errado, né? Que as pessoas tentam para mudar isso e acabam cometendo alguns erros. Um deles é usar o mel ou açúcar de coco, ou melado, aos xarope de ágave, que é o pior de todos, para tirar o açúcar e daí substituir com umas dessas coisas. Gente, isso é tudo açúcar disfarçado. São açúcares que, talvez ele é mais natural, pode ser, talvez ele tenha outras substâncias associadas que seriam benéficas, mas a verdade é que o efeito no seu corpo e no seu metabolismo é um efeito de açúcar, tá bom? Então, açúcar de coco, melado, mel tem efeito de açúcar. O xarope de ágave, que tem bastante em produto industrializado, né? Que o pessoal diz, sem adição de açúcar, você vai lá olhar, tem a xarope de ágave, é pior ainda, porque ele tem um tipo de açúcar que é a frutose, que é extremamente danoso, causa acúmulos de gorduras mesmo danosas no corpo, gordura no fígado, então, pior, tá? Então, é melhor ter um açúcar branco do que o xarope de ágave.
E como fazer isso, então, do jeito mais certo? Como conseguir dar esse passo, né? Primeiro de tudo, fazer essa abstinência do gosto doce e aprender a sentir o gosto doce dos alimentos em estado natural, tá? Isso muda muita coisa na vida. A partir do momento que você percebe que as frutas têm uma doçura que não é pouca, tá? Elas são muito doces e a gente que tem um paladar que está tão estragado que a gente não percebe. Então, voltar a desenvolver essa capacidade de sentir esse gosto, lembrar desses efeitos no corpo que eu falei, tem todo o efeito do ganho de peso, o efeito do metabolismo, da saúde a longo prazo e o efeito na aparência, o efeito no envelhecimento da pele, nas rugas, na saúde. Então, lembrar disso que também serve como motivação, né? Fazer essas trocas certas. E o que eu recomendo é, de repente, começar fazendo uma semana. Fazer uma semana sem o gosto doce, uma semana que não seja uma semana de TPM, tá? De preferência, porque senão você tá já dando mais um fator de estresse para aquele seu momento onde você deveria se respeitar. Então, comece com uma semana fora da TPM, sem o gosto doce, e depois aumente. E comece a se concentrar no sabor doce das coisas que são naturais, as frutas, alguns outros, as nozes têm um sabor doce também, a aveia, se você come aveia, tem sabor doce, então sabe, de comer com atenção aquele sabor mesmo, isso é importante. E fazer uma lista de recompensas ou formas que você tem de procurar conforto, de procurar consolo, que não sejam o doce, tá? Então, isso é bem importante, isso eu falo milhares de vezes, quem já me viu aqui sabe que eu falo isso, faça uma lista das coisas que te fazem bem, das coisas que te fazem sentir acolhida, feliz, alegre, faça uma lista, de preferência de coisas que não precisem de dinheiro, coisas simples, que a gente tem milhões de coisas que a gente pode fazer todos os dias, desde pegar 10 minutos para ler um livro, tomar um banho de banheira ou uma ducha gostosa, passar um creme no corpo, com intenção, porque todas essas coisas talvez você faça até todos os dias. Mas se você prestar atenção e fizer isso com intenção, o efeito que vai ter na sua vida é outro. E aí você vê que você realmente está fazendo um bem para você, que é diferente do que, então eu estou estressada, eu vou entrar na padaria e comprar o primeiro doce que eu encontrei. Tá bom? Deixa eu só responder o pessoal aqui. Fiquei com a mão na frente, com licença, deixa eu ver. Tinha perguntas, comentários. Manuel falou, comecei a low carb essa semana, porém fiz um doce low carb com adoçante. Então, Manuel, depende o quanto você tem o hábito do açúcar ou não. Não é que esteja errado, entendeu? Se você tem o hábito de comer açúcar todo dia e tem dificuldade de ficar sem, eu esperaria um pouco para fazer a substituição, tá? Mas se você é uma pessoa que não consome muito açúcar e agora está só mudando para low carb, pode já começar direto com a substituição também, né? Depende de como é que está o seu equilíbrio com relação a isso. Tá bom? Aqui, peraí, aqui no Face a Amélia perguntou, eu queria saber como posso fazer para controlar apetites doces e pão. Desse jeito mesmo, Amélia, no início a gente precisa ter um certo grau de determinação e é legal na determinação a gente colocar um período fixo, um período limitado, tá? Não dizer, então agora eu nunca mais vou comer doce na minha vida porque isso é a receita do fracasso, tá? A gente não consegue fazer isso. Então, coloca e diz, por 2 semanas, por 3 semanas, você sabe que isso vai ter um fim, já fica muito mais fácil de levar isso adiante, tá bom? A Suzane escreveu, não tenho comido chocolate nem açúcar agora para a quaresma e nem tenho tido tanta vontade de uma pessoa, se uma pessoa quer, consegue. É verdade, então eu também estou fazendo isso agora na quaresma e estou vendo que funciona, né? E a gente acaba, conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais fácil. No início a gente sofre um pouco mais e depois, com o tempo, essa vontade vai passando mesmo, né? A Manuela respondeu, como todo dia de uns tempos para cá, então vou cortar mesmo. Por um período, tá? Então, eu acho bem legal a gente colocar esse período delimitado, porque daí a nossa determinação se torna muito mais fácil, que a gente sabe que é por esse período, depois desse período você diz, então, eu posso substituir, daí você já sabe que é só um momento, é só para dar aquele reset que você precisa, né, na sua circuitaria, para que isso funcione melhor,
Tá bom? Eu tinha umas perguntas na caixinha também. Ó, a Vanderleia perguntou, açúcar e gorduras não combinam por quê? Então, essa é uma combinação ruim mesmo, né? Açúcar e gordura. Então, por exemplo, desses doces fritos, essas coisas industrializadas que tem açúcar e gordura vegetal hidrogenada, é o fim do mundo. Você tem o açúcar, que de um lado estimula a liberação desses hormônios, que são hormônios de acúmulo no corpo. Então, são hormônios que tendem a, de um lado, estimular, vou tentar falar de uma forma simples, né? De um lado, estimular o corpo a produzir gordura. Do outro lado, você já está dando uma gordura, na maioria das vezes, ruim, porque é fritura, é gordura vegetal, que é pró-inflamatório, ruim mesmo para o corpo, já está dando ela pronta. Então, quer dizer, você está dando tudo que o corpo precisa para acumular aquilo como gordura na hora. Então, é uma combinação realmente bem inconveniente, né? Os doces gordos, os doces fritos. A taxa glicêmica é o que eu conheço como índice glicêmico, eu imagino, né? A gente fala índice glicêmico. É a capacidade que um açúcar ou um carboidrato, no geral, um carboidrato, tem de causar um aumento do nível de glicose no sangue. Quanto rapidamente isso acontece. Então, por exemplo, se eu pegar um açúcar branco de mesa e comer, ou xarope de ágave, ou enfim, um açúcar, se eu for colocar num gráfico o meu nível de glicose, o meu nível de açúcar no sangue, ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai lá em cima e depois ele desce. E isso gera, da mesma forma, dos hormônios reguladores, o mesmo pico, né? E isso é ruim, para o corpo isso é ruim. Então, esse é o índice glicêmico. Se eu for comer um carboidrato complexo, um carboidrato de melhor qualidade, um arroz integral, um grão de bico, que mais tem de carboidrato complexo? Uma batata doce. Ele vai fazer essa subida, mas ela vai ser uma subida devagar. Então, o índice glicêmico é mais baixo. Ele não faz esse lançamento de foguete, né, do açúcar no sangue. Ele vai devagar subir, e isso para o metabolismo, para a nossa regulação hormonal, para a nossa questão de regulação de produção de gordura, produção de energia, é bem diferente. Então, por isso que os alimentos com um alto índice glicêmico, uma alta taxa glicêmica que a gente fala, são piores, né? Que são os carboidratos mais simples que a gente fala, açúcar, farinha branca, pão branco, tem um índice glicêmico bem alto, tá? E claro, isso é legal de pensar com relação ao vício também, porque quais são as drogas que mais causam dependência? Aquelas que têm um efeito rápido e curto. A capacidade de gerar uma dependência é extremamente rápida. E se a gente for comparar aqui os carboidratos complexos e os carboidratos simples, isso também acontece, né? Qual que é o efeito do carboidrato simples? Uma absorção bem rápida e forte, né? Faz esse aumento rápido no sangue mesmo. Então, é uma substância que é absorvida rapidamente e eliminada rapidamente. Então, tem um potencial de dependência muito maior do que um carboidrato complexo, que vai fazer isso bem devagarzinho, de forma que o corpo possa realmente elaborar aquela substância e usar da forma correta. Então, não tem um carboidrato complexo, na minha opinião, faz parte de uma alimentação saudável.